Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 28 e 29. Gênesis 5, 28 e 29. Os que puderem se colocar de pé, se colocam, por favor. Né? O texto diz, Gênesis 5, 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Eu pensei que eu não falei amém. Podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é andando com Deus. Queridos, essa característica de Noé, eu acho que é uma característica que todo mundo gostaria de ter. Quem não gostaria de andar com Deus? Noé andou com o Senhor. Eu queria dizer que todos nós conhecemos a vida de Noé, porque a vida de Noé é uma vida que é sempre falada nas igrejas, é ensinada na igreja, mas eu quero dizer que a sua história, tendo como construção a arca de Noé, ele foi o homem escolhido por Deus para construir a arca, aqueles irmãos. Então, seu nome significa repouso. Seu nome significa consolo. Então Lameque, seu pai, o abençoou, dizendo que Deus usaria Noé para mudar a terra e os pecados do mundo. Nós sabemos que Deus, ele usou Noé para dar uma nova perspectiva à humanidade. Deus viu que a terra estava corrompida, viu que o pecado, queridos irmãos, havia tomado conta da humanidade, e Deus resolver o problema do pecado. Então, mas quem era Noé? Por que Deus escolheu ele para construir a arca e recomeçar a vida na terra? Por que foi Noé o escolhido? E como era o ambiente em que Noé vivia? É intrigante isso. Por que Noé? Né? Então vamos aprender com Noé como podemos caminhar com o nosso Deus e ter uma aliança, que era isso que era o mais importante na vida de Noé. Noé, ele tinha aliança com Deus, tinha relacionamento com Deus. Então, há milhares de anos na terra, meus irmãos, a terra já estava contaminada pelo pecado. O pecado havia dominado a humanidade. Então Deus, ele vê a malícia no coração do ser humano. Deus vê que o homem estava corrompido, o homem que ele criou, e disse, e ele criou Deus, o homem viu que o homem era bom, e viu que o que ele tinha feito era bom. Então a Bíblia diz que era continuamente mal todos os desígnios do coração do homem. Às vezes, queridos irmãos, às vezes nós erramos, e às vezes nós voltamos atrás do nosso erro, mas às vezes nós continuamos errando, continuamos com uma vida de desagrado a Deus. Mas quando se continua sempre no erro, quando o homem continua vivendo longe de Deus e não há arrependimento, isso se torna algo mal aos olhos de Deus. E como tem sido a nossa vida em relação ao pecado? Será se o pecado tem sido uma prática constante em nossa vida? Ou será se nós temos nos arrependido? Eu quero dizer que tudo que criou Deus era bom, mas Deus vê que já não era mais bom, vê que o pecado havia destruído aquilo de bom que Deus criou, porque Deus, ele, quando criou o homem, ele criou o homem perfeito.
Ele criou o homem bom, Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, mas o pecado, ele destrói essa imagem de Deus no homem. Eu quero dizer que no verso 13, diz: então disse o Senhor a Noé, observe, queridos irmãos, então disse Deus a Noé. Noé vivia num grupo de pessoas, e é muito interessante que Deus falava com ele. Deus se relacionava com ele. Então é bom quando Deus fala conosco, quando Deus se relaciona conosco. Então isso mostra que a vontade de Deus era obedecida pela vida de Noé, porque Deus só fala com quem obedece a sua palavra. Eu quero dizer que Deus, ele fala com Noé. No versículo 14 diz: Deus diz: faze uma arca de tábua de cipreste. Cipreste era a madeira a qual foi construída a arca. Então Deus chama seu servo, queridos irmãos, Noé. Deus chama ele para um novo recomeço. Deus chama ele para começar tudo de novo. Deus chama ele para construir uma nova vida. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: é isso que Deus está fazendo conosco hoje. Deus está construindo uma nova vida através de mim e de você. Ele quer que nós sejamos usados por Ele para levar outras pessoas a conhecê-lo, a viver de uma forma diferente. Então, queridos irmãos, o cipreste foi também a mesma madeira que foi usada na construção do templo. Cipreste era uma madeira nobre, era uma madeira que foi usada por Deus. Então imagine o trabalho que Noé teve para construir aquela arca. Eu acredito que não foi pouco trabalho, porque a arca era de uma dimensão imensa. Então, imagine o trabalho que Noé teve. Assim Deus nos chama para trabalhar na nova arca, a arca da aliança, a arca que foi construída, a nova Jerusalém, desde a fundação do mundo. E eu e você somos construtores desse novo mundo. Nós somos, Deus nos escolheu. Assim como Deus escolheu Noé para construir a arca, meus irmãos, eu quero dizer a você nesta manhã: você também é muito especial. O Senhor te chamou para a construção do novo tempo, o tempo em que o Senhor vai reinar. E eu e você somos os Noé desta época, mas precisamos assumir o nosso papel de Noé. E como tem sido? Será se eu tenho criado novas expectativas? Será se eu tenho feito aquilo que agrada a Deus? Eu quero dizer, queridos irmãos, que você está ajudando a construir essa nova arca. E a minha pergunta para você é: como tem sido a sua ajuda na construção da nova arca? A nova Jerusalém, Jesus disse que nos dará um novo céu e nova terra, mas essa terra, esse novo céu já está construído, mas nós é que levaremos as pessoas. Nós somos os instrumentos de Deus para conduzir essas pessoas a conhecer o Senhor. Eu quero dizer que no meio de um mundo corrompido pelo pecado, em qual nós estamos vivendo, o servo de Deus é usado para combater o pecado. Ele quer nos usar, Ele quer usar você no combate do pecado. Mas muitas vezes, queridos irmãos, muitos de nós temos sido os primeiros a viver uma vida de desagrado a Deus. Como podemos levar outros a conhecer o Senhor, se nem muitas vezes, nem nós mesmos o conhecemos, muitas vezes nem nós mesmos nos relacionamos com Ele? Então, para que você possa ser o Noé de hoje, você precisa dizer não ao pecado. Noé dizia não ao pecado. Foi por isso que ele foi escolhido por Deus, e Deus te escolheu por isso também. É preciso, queridos irmãos, Noé já tinha 500 anos. 500 anos. Então os únicos que ajudaram na construção da nova arca foram seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Eles ajudaram a Noé, e observe que a arca era muito grande.
gastariam muitas madeiras, deve ter sido um trabalho incessante. A Bíblia diz que gastaram 100 anos na construção da arca, foram 100 anos construídos. Então, queridos irmãos, porém não olharam a dificuldade. Certamente, se nós pegássemos um projeto desse hoje, com 4 pessoas para trabalhar, diríamos: não vamos conseguir fazer isso, não vamos conseguir. Mas eles, queridos irmãos, com o projeto na mão, que Deus passou todo o projeto para Noé, eles não mediram esforço, não mediram dificuldade, arregaçaram as mangas e foram à batalha. E foi para isso que Deus nos chamou, porém não olharam a dificuldade, mas eles pensaram na recompensa que teriam, porque um novo céu, queridos irmãos, uma nova terra está preparado. E não olhe as dificuldades, não pense no sol, não pense nas dificuldades. É preciso pregar o Evangelho hoje. Eles sabiam que todos iriam morrer, eles sabiam que todo aquele povo iriam ser dizimado, mas eles sabiam que eles seriam poupados pelo Senhor dentro da arca. Então, mesmo que gastássemos a vida inteira fazendo a obra de Deus, mesmo que nós gastemos toda a nossa vida, vale a pena. Eu quero te dizer que muitos nasceram em um lar cristão, muitos não viveram no mundo, muitos têm se dedicado a essa obra desde o nascimento, muitos têm dedicado a essa obra desde o seu nascimento, como temos alguns aqui, como temos aqui Lisiane, temos Sandra, temos Ana Paula, temos Caio, temos outros aqui que desde o seu nascimento já foi ensinado a palavra de Deus, mas temos outro como eu também, que cheguei com 17 anos na obra de Deus, mas estou nessa peleja também. E temos você que muitas vezes chegou aqui já adulto, mas não desista, continue firme nessa batalha de conduzir outros ao Senhor, porque Deus é bom. E o que está prometido para mim e para você, que dedicamos a nossa vida ao Senhor, é muito melhor do que tudo que já vimos e ouvimos e podemos presenciar. Deus tem algo especial para nós, queridos irmãos, que dedicamos a nossa vida a Ele. Então, Noé andou com Deus. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 8 e 9, alguém leia, por favor, novamente. Vamos ler versículo 8 e 9, por favor. Quem achou pode fazer a leitura. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Observe que o texto diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que o Deus tem visto em nós? Será se Deus tem achado graça nas minhas atitudes? Será se Deus tem achado graça na vida de Noé? Deus achou graça. A Bíblia diz que Deus se alegrou com a vida de Noé. Deus precisa se alegrar, meus irmãos. Então, eu quero dizer que o mundo estava cheio de pecado, mas na vida de Noé, Deus se alegrava, porque Noé decidiu abandonar, não viver uma vida de pecado. Então, porque Deus olhava para o mundo e viu o pecado, Deus olhava para as pessoas e viu o pecado, mas viu Noé e se agradou, porque ele era diferente, porque Noé era fiel a Deus. É preciso, meus irmãos, ser fiel a Deus. É preciso viver uma vida de agrado ao Senhor. É preciso Deus olhar para a terra e olhar, porque Deus procura, Deus busca adoradores. E é preciso, quando Deus está buscando os seus adoradores, olhar e ver e dizer: olha ali, olha, vai um adorador meu. Vai Gabriel ali, Gabriel me adora, é meu adorador. É preciso Deus olhar para você e ver alguém que ama Ele. E foi assim que Deus viu Noé. Viu alguém que o amava. Então, queridos irmãos, Deus olha para nós. E Deus, será se Deus tem se agradado de nossas vidas? Será se Deus tem se agradado do que Ele vê quando Ele olha para um réu mortal como eu? Será se Deus, o que Deus vê em mim? O que Deus vê em você? Então, queridos irmãos, precisamos andar agradando a Deus. Então a Bíblia diz que Noé
andava com Deus, então é preciso andar com Ele. Como é que eu faço, pastor, para andar com Ele? Eu preciso estar meditando na palavra dEle, eu preciso estar orando, eu preciso estar em comunhão com Ele. Quando nós andamos em comunhão com Ele, nós caminhamos com Ele lado a lado, porque a sua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livra do mal. Então Deus caminha. Eu quero te dizer que não era um homem justo e íntegro entre o povo. Noé tinha integridade. Então, no meio da sua geração, queridos irmãos, Noé fazia a diferença. No meio da geração, e no meio dessa geração, quem tem feito a diferença? Que diferença temos feito no meio da geração em que nós vivemos? Então, Deus quer que andemos com Ele, vivamos com Ele. Então, uma vida exemplar em nossa geração, para que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente, para que as pessoas olhem para nós e nos respeitem, para que as pessoas olhem para nós e nos trate de uma maneira diferenciada, para que as pessoas olhem para nós e olha, fulano chegou. Às vezes, lá na empresa que eu trabalho, meus irmãos, estão lá no refeitório brincando, falando coisas que desagradam a Deus. Quando eu chego, aí tem gente assim: olha, seu Edson chegou. Eu digo glória a Deus por isso. Eu falo em meu coração, glória a Deus. O que está acontecendo? Não, nada não, seu Edson. Nada não. Mas as pessoas têm que fazer assim comigo e com você. Quando a gente chegar, as pessoas têm que respeitar a gente, porque nós andamos com Deus, nós caminhamos com Ele, e o mundo precisa ver isso na sua vida. Eu quero te dizer que o mundo também acha ridículo ocuparmos nosso tempo na obra de Deus. Muitas vezes tem muita gente que diz assim: mas perde tempo na igreja, perde tempo indo para a igreja. Como é que pode? O jovem podia estar aproveitando. Quantos de vocês certamente já ouviram isso? Você é crente, podia estar aproveitando a sua vida, fazendo outras coisas, mas na verdade, porque eles não sabem que o que está preparado para nós é muito melhor de tudo aquilo que eles viram e ouviram. Muito melhor. Então, a construção da arca, aqueles irmãos, era algo visível para o mundo, que tudo aquilo um dia teria fim. A Noé falava para eles, os filhos de Noé certamente falavam, mas eles não acreditavam. Noé era taxado como louco, como nós, em muitos momentos, talvez, sejamos taxados como alguém que perde tempo. Eu quero dizer que Noé foi caçoado pelo povo, que devia abandonar a loucura da construção daquele barco. Tem um texto que diz que a construção da arca era loucura. Eu quero te dizer, queridos irmãos, que a vinda do juízo de Deus está próximo. Jesus está voltando. A arca do Senhor está vindo para nos levar. O Senhor está voltando para nos buscar. Então eu quero dizer que quando obedecemos a Deus e construímos o seu reino, quando você constrói o reino de Deus com a sua vida, estamos anunciando para o mundo a vinda de Jesus. É quando nós estamos anunciando: olha, Jesus está voltando, queridos irmãos, nós estamos dizendo ao mundo: Jesus está vindo. Ele está vindo nos buscar, porque como as águas inundaram todo mundo naquela época, como o dilúvio inundou, eu quero dizer que será assim com a volta de Jesus. Não será com água, mas Jesus irá levar o seu povo, e a porta fechará e não haverá mais tempo. E nós precisamos dizer isso às pessoas. Muitas vezes, quando falamos isso, as pessoas nos chamam de loucos. Como é que ele acredita em uma loucura dessa? Nunca vai se acabar. Esse mundo nunca vai se acabar, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Então, Gênesis 7:5 diz que Noé fez tudo segundo Deus lhe ordenara. Então, ele seguia a vontade de Deus e não fez como quis. A palavra de Deus nos orienta, nos ensina como devemos fazer, como devemos pregar, o que devemos dizer, como devemos agir, para que o mundo conheça nosso Deus. Muitos atendem o chamado de Deus, outros não querem obedecer. Queridos irmãos, mas querem fazer segundo a sua própria vontade, não a do Senhor. Muitas vezes o homem quer viver segundo os desejos do seu próprio coração. Eu quero dizer que, querido irmão, Noé dedicou sua vida à obra de Deus.
É isso que Deus busca. Ele vivia por uma causa e foi recompensado por esta causa. Eu quero dizer que aqui nós temos dedicado a nossa vida ao Senhor. Será se temos dedicado, porque Deus nos chamou como os Noé de hoje. Naquela época só era Noé e sua família, hoje não. Hoje tem milhares de pessoas que servem a esse Deus. Mas será se estamos levando ao mundo a conhecer a volta de Jesus, saber que Jesus está voltando? Então Gênesis capítulo 7, por favor, alguém lê aí, 15 e 16. E a Bíblia diz que Noé obedeceu a Deus, e o Senhor cumpriu a sua palavra e mandou o dilúvio sobre a terra. Mateus, Gênesis capítulo 7, 15 e 16, pode ler quem achou, por favor. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram com Deus, lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Observe que o texto diz: e o Senhor fechou a porta após ele. No texto de Márcio diz que o Senhor fechou a porta por fora. Observe que Deus, a porta, quando obedecemos a Deus, Deus aprova o nosso trabalho. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: a porta vai se fechar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E aqueles que ficarem de fora, aqueles irmãos, depois que a porta se fechar, não abrirá mais. E aqueles que ficarem de fora, ficarão de fora e irão ser lançados fora. Eu quero dizer, aqueles irmãos, que é hora de levar as pessoas a conhecerem a Jesus. É preciso fazer Jesus conhecido. É preciso dizer às pessoas que assim como a porta da arca se fechou, a porta da aliança também vai se fechar, a oportunidade vai acabar. Então Noé teve compromisso com Deus. É preciso ter compromisso com o Senhor. Gênesis 6, 18, por favor. Gênesis capítulo 6, versículo 18, pode ler. Gênesis 6, 18, pode ler, por favor. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na área, tu e teus filhos, entrarás na área, tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Observe que o texto começa a dizer que Noé teve compromisso com Deus. Noé entrou na arca porque tinha compromisso. Jesus só vai levar quem tiver compromisso com Ele. Então Noé e sua família tinham um compromisso de fé com Deus. Como está o seu compromisso com Jesus? Você tem um compromisso com Ele, um compromisso de fé, um compromisso de fazer Ele conhecido. Então na arca, aquele irmão, tinha a certeza de estarem protegidos por Deus. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos a certeza de sermos protegidos por Ele, de sermos guardados por Ele. Então a igreja é uma família de fé, uma arca que nos abriga do dilúvio, do problema do mundo. Erivaldo aqui pela manhã falou que aqui é um local de segurança, falou sobre isso. Então aqui é a arca, onde nós aprendemos. Então Gênesis 8:1 diz que lembrou-se Deus de Noé. Deus se lembrou de Noé. Será se Deus tem se lembrado de mim? A depender da vida que eu levo, Deus se lembra. Eu quero dizer, queridos irmãos, que Deus não se esquece dos seus servos. Deus não se esquece de você. Quando você está na presença dEle, então tem compromisso com Ele. O que tem compromisso com Ele, Ele está sempre presente na vida daqueles que têm compromisso. Gênesis 8, 16 a 20, Ele diz: sai da arca. Queridos irmãos, cumprido o tempo determinado, Deus manda Noé sair da arca. Deus manda Noé sair da arca. Eu quero dizer que Deus não quer que fiquemos trancados dentro da igreja. Deus não quer que passemos a nossa vida aqui dentro. Deus quer que entremos aqui, mas chega o momento de irmos para fora, levar essa palavra dele. Então, quando Noé recebeu a vitória, ele cultuou o Senhor. Quando Noé recebeu a vitória, ele adorou ao Senhor, erguendo um altar de adoração a Deus.
Noé, queridos irmãos, ergueu um altar de adoração ao nosso Deus. Então façamos de nossa vida um altar de adoração ao Senhor. Que a sua vida seja isso, então vivendo uma vida de adoração. Mas para que a nossa vida seja um altar, eu preciso adorar a Deus. Eu quero dizer que muitos se refugiam na arca, muitos se refugiam hoje na igreja e não salvos, e são salvos pelo dilúvio, fogem do dilúvio, mas quando o problema acaba, quando saem da igreja, não vivem na presença de Deus. Muitos vêm, conhecem Jesus e abandonam ele depois, diz: não quero mais ele, não quero mais viver com ele. Então Deus faz um pacto com Noé, e é isso que Deus quer fazer conosco a cada dia, quer fazer um pacto, uma aliança, um compromisso entre eles. Tinha um sinal, quer dizer, irmãos, de um arco-íris. Deus disse a Noé: nunca mais destruirei a terra com água, nunca mais destruirei. Então Deus faz uma aliança com Noé, e Deus quer fazer uma aliança conosco a cada dia. Então Jesus é a nossa aliança. A aliança de Deus conosco é Jesus ter morrido. Então, no meio do mundo em que vivemos, precisamos ser íntegros, né? E andar com Deus. Nós só vamos conseguir trazer outros para a arca, trazer outros para fazerem aliança com o Senhor, se nós vivermos, andarmos com Deus. Então, hoje vivemos dias semelhantes aos dias de Noé. Não é diferente hoje, é a mesma coisa. Eu quero dizer que hoje vivemos da mesma forma e temos a mesma missão, temos o mesmo objetivo de nos preparar para o fim. Não podemos ficar de fora naquele grande dia. Jesus virá buscar a sua igreja e só vai entrar na arca que está sendo preparada, aqueles irmãos, aqueles que viveram na presença dele, aqueles que agradaram a ele, aqueles que viveram a palavra dele, aqueles que buscaram a ele. Então é preciso buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. E hoje é o dia de buscá-lo, hoje é o dia de invocá-lo a ele, hoje é o dia de fazer uma aliança com ele. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele foi entre as nuvens, e também entre as nuvens ele virá. Este sinal é o sinal que temos da nossa aliança com Deus. Jesus é o nosso sinal. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, a Bíblia diz que todo olho verá. Então esse grande dia é um dia que será visto por todos, todo olho verá, todo ouvido ouvirá a trombeta soar, e todo joelho vai se dobrar para a glória de Deus. Então que nós estejamos preparados para entrar na arca, a grande arca que foi construída desde a fundação. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo Deus construiu, porque Deus já sabia que passaríamos por todas as dificuldades, e a arca está preparada, e entrará na arca todo aquele que fizer a aliança com ele, que tiver andar com ele, que caminhar com ele, que Deus vê. A Bíblia diz que Deus viu a Noé, Deus observou Noé, e assim como Deus viu Noé, Deus vê você. Amém. Deus me vê, Deus vê a cada um de nós. E o que Deus tem visto? Será se Deus tem se agradado do que Ele tem visto na nossa vida? Deus tem se agradado com o que Ele tem visto em você? A sua vida realmente agrada a Deus? A nossa vida tem agradado a Deus? Então, queridos, que possamos viver uma vida de agrado a Deus, que Deus olhe para nós e se agrade do que vê. Mas muitos Deus tem olhado, Deus tem se entristecido. Muitos até cristãos Deus tem se entristecido. Tem muitos cristãos que mentem, tem muitos cristãos que roubam, tem muitos cristãos desonestos, tem muitos cristãos que adulteram, tem muitos cristãos que se prostituem, tem muitos cristãos que fazem muitas coisas que a Bíblia abomina, né? Mas que nós possamos ter compromisso com esse Deus, possamos ter uma vida íntegra, de agrado ao nosso Deus, e que Deus nos abençoe, né? E nos dê um dia abençoado, um dia de vitória, um dia onde Ele olhe e possa ver e se agradar do que Ele vê em nossas vidas. Amém. Porque Deus consegue ver o seu coração. Às vezes a gente pensa que só as atitudes é bastante. Não, Deus vê aquilo que está no nosso coração, e Deus viu o coração de Noé, e Noé tinha um coração agradável a Deus. Amém. Que tenhamos esse coração, meus irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele, né, por esse dia, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Amém. Aqui está o teu povo, Deus, reunido, Seu Deus. Um povo, Deus, que confia no Senhor, meu Pai. Um povo que tem aliança contigo, Pai. Seu Deus, abençoa-nos, Seu Deus. Seu Deus, nos dá sabedoria, Deus, e entendimento da Tua palavra, Pai. Não permite, Deus, que nós venhamos, Deus, a Te desagradar, Senhor Deus. Se nós venhamos a pecar, Deus, seja por um acidente, Deus. Não por planejar, nem por elaborar o pecado. Mas que o pecado seja algo, um acidente na nossa vida, Senhor. Nos perdoa. Nos dá um dia na Tua presença, Deus, que o Senhor possa olhar para a terra, Deus, e se agradar do que vem em nossas vidas, Pai. Que cada vida aqui, Deus, seja uma vida agradável ao Senhor. Amém. Nos ensina, Deus, a cada dia, Deus, a caminhar na Tua presença, Amém. a viver segundo a Tua vontade. Não permite, Deus, que sejamos, Deus, servos e negligentes, Deus, mas que sejamos servos como Noé, Seu Deus, que o Senhor olhou e se agradou do que viu, Pai. Nos abençoa, nos conduz em paz aos nossos lares, nos dá um almoço maravilhoso, um almoço delicioso, Deus. Abençoa, Deus, a nossa amassadeira. Amém. Abençoa a farinheira, a pãozeira, Deus. Abençoa a biscoiteira, Deus. Abençoa, Deus, o nosso lar. Abençoa a nossa cafeteira, Seu Deus, que não Amém. falte o pão, nem o açúcar, nem a farinha na casa dos teus filhos, Deus. Nós choramos, Deus, agradecidos por tudo, Pai. Agora, nesta hora, Deus, peço, Deus, uma bênção especial pelo pessoal ali, Deus, daquele país, Deus, que se encontra, Deus, sofrendo pelo pecado, Deus. Pelo pecado de muitos, Deus, que se acham, Deus, poderosos, que desrespeitam o Senhor, Senhor. Tenha misericórdia daquela população, daquela humanidade, Deus. Tenha misericórdia das mulheres, Deus, que ali têm sofrido preconceito, Deus. Abençoa, Deus. Seu Deus, que o Senhor toma providência naquele país, Pai. Não permite, Deus, que o mal, Deus, se prolifere mais ainda, Seu Deus. Traz solução para o problema ali, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, coração silencioso, nós estamos despedindo. Deus abençoe os irmãos. Eu falei para aquela senhora que a gente foi falando, eu falei para ela colocar a máscara. Ela desceu, eu fui até lá para ela descer, mas ela tirou a máscara. Ah, certo. É que é, irmão.